Olá, internauta da TV O Tempo, seja bem-vindo a mais um videochat aqui dos estúdios da nossa redação. E hoje estamos aqui com Leonardo Bertozzi e Mário Marra, autores do livro Nós Acreditamos, que narra a história da conquista do Atlético Mineiro na Libertadores. Sejam bem-vindos, Leonardo e Mário. E aqui à minha esquerda está Felipe Ribeiro, um dos nossos redatores do jornal. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Leandro. Primeira pergunta que eu quero falar para vocês, Léo e Mário, como surgiu essa ideia desse livro? Então, Leandro, olá para você, Felipe, aos internautas, um grande abraço. O Mauro Betting, durante toda a campanha, escreveu para o blog dele, para a Coluna do Lance, colunas, crônicas sobre a campanha do Atlético. Cada jogo ele registrou com uma crônica ou com uma coluna. E depois da classificação contra o Newell's, né, uma inédita final para o Atlético, ele nos procurou e disse, material muito bom aqui, eu queria temperar isso com um diário de bordo de vocês, né? Ele sabia da nossa história. Quando a gente foi para Sarandi, ele fez uma crônica muito legal, enfim. E ele sabia que a gente participou muito ativamente dessa campanha, indo a jogos ou acompanhando de longe, mas enfim, jogando junto. E o Mauro gosta disso, né? Já tem alguns livros publicados. Tem, o Mauro é uma produção em escala de livros, né? O Mauro é sensacional. E assim, a gente abraçou a ideia no primeiro minuto, né? Porque de fato foi uma coisa marcante pra gente. Já era marcante, né? Até aquele momento. Porque era a primeira Libertadores em 13 anos. Sim. Né? Então, por exemplo, quando o Atlético jogou Libertadores em 2000, eu tava na faculdade ainda, né? Era jornalista, enfim. Nem sonhava em tal onde eu tô hoje. Então, muita água rolou debaixo da ponte pra gente chegar até aqui. Então, por si só, já era uma campanha muito especial. Você ter a chance de chegar numa final, de contar essa história toda, era ainda mais especial. Então, por isso que a gente decidiu. Vai sair. Vamos vir essa boca para lá, se perder e tal, mas de um jeito ou de outro vai sair, porque já era uma história que merecia ser contada, né? E lembrando você, internauta, se você quiser participar conosco, basta acessar o Portal Tempo, você vai nos ver aí no cantinho direito, e pelo Twitter basta usar a hashtag SuperFCAovivo. Mauro, a gente estava conversando aqui um pouco antes do nosso programa, e você falou que você é um pouco pessimista, né? Você chegou a um ponto achar que o projeto não iria para frente, né? Me conta um pouco disso, quando que isso aconteceu? Eu sempre sou defensivo, sempre. Eu prefiro sofrer pouco. Sim. Então eu já acho que não, o outro vai ganhar, tal. Mas na Libertadores, isso foi muito diferente comigo, muito diferente. Inclusive o Bertozzi chegou a ficar bravo comigo algumas vezes. A gente batendo papo via Face, né, alguns jogos. Falando, vai ganhar, fica tranquilo, vai ganhar, vai virar. E eu achando uma calma que assim não era muito frequente em jogos de futebol. Mas na Libertadores isso foi sempre assim, inclusive na final, com toda a carga de drama, com toda a situação do Vitor sair errado, do atacante vai fazer o gol, não tem problema, alguma coisa vai acontecer. Eu sentia isso muito forte. Claro que eu poderia depois entrar numa depressão profunda, mas não foi o que aconteceu. Agora, a gente chegou a travar, né? Depois do primeiro jogo, a gente deu uma travada legal. Do jogo do Newell's. Depois do primeiro jogo do Olímpia, depois do primeiro jogo da final. A gente já tinha começado a escrever, a gente falou, vamos contar jogo a jogo, o jogo que a gente foi, o jogo que a gente não foi, vamos escrever jogo a jogo para ficar uma coisa cronológica, acho que uma leitura fácil, para ser igual eu falei, um diário de bordo. Acabou o primeiro jogo, assim, no dia seguinte eu falei, putz, travei, não consigo escrever mais nada. Então, E agora, né? Como é que faz? E já tinha o compromisso, a gente já tinha firmado o compromisso de fazer o livro. De qualquer maneira. Ia ter que fazer, mas falei, na boa, e aí falei, até quarta-feira não vou fazer, não vai sair nada, se sair não vai sair legal, porque o espírito que você vai escrever depois depende muito de como terminou a história, né? Então você vai contar de um jeito, por exemplo, o jogo de Rosário, eu fui, né, no jogo contra o Newell's, você vai contar a história de um jeito, se foi campeão, se não foi de outro. Quando eu voltei de Rosário, eu até escrevi no meu Facebook o seguinte, só digo uma coisa, se for campeão, essa história de Rosário vai ficar muito aumentada, cara, e quem lê o livro vai poder conferir. Agora, é claro que o Atlético teve vários momentos marcantes nessa campanha que foi épica, né, histórica, da Libertadores. A disputa por pênaltis na final, a disputa por pênaltis na semifinal contra o Newell's, mas talvez o do Tijuana ali tenha sido o momento assim, mais marcante mesmo. Onde que vocês estavam naquele dia, naquela defesa no último minuto? Sem dúvida alguma. E até se me dá uma oportunidade de explicar uma foto que vai estar no livro. Eu saí do jogo, fui com meu filho,
E, poxa, eu não queria que ele sofresse o que foi aquele jogo, né? Não foi para isso que eu tinha programado a Libertadores. E eu saí do estádio, eu senti que eu estava assim, eu não estava chorando, não estava super normal, mas estava como se eu tivesse corrido o campo todo. Se tivesse jogado por mim e por mais alguém. Estava morto, exausto. Não conseguia sorrir, não conseguia... Eu sabia que eu estava feliz, mas não dava para ver essa felicidade. Aí meu filho falou comigo. Falou, pai, você tá acabado. Aí ele foi e tirou uma foto. E tem essa foto, eu estou até com a camisa do Peñarol, camisa de manga comprida do Peñarol, dá para ver. E essa foto era o retrato de como foi esse jogo. Para mim foi o ponto alto, muito alto da campanha. Acho que a partir dali também surgiu um mito, né? Ganhou o título. Esse é o vencedor. Pintou o vencedor. Jogo do porque título, tem sorte de vencedor, que não sei o que, não sei o que. Mas essa sorte, ela poderia, se o time não tivesse jogado, ela poderia acabar no jogo seguinte. E quase acabou, né? E quase acabou, porque perdeu o jogo seguinte. Depois perdeu para o Olímpia também. Então, essas verdades absolutas foram questionadas, a nossa fé também, a nossa força, foi tudo questionado na campanha do Atlético. Eu não consegui vir ao jogo, eu estava trabalhando. Eu ia entrar no Sport Center, assim, 5 minutos depois do jogo. O Sport Center ia entrar em seguida, então... como é que você faz? Eu, no meio do segundo tempo, subi, coloquei o terno, arrumei, maquiagem e tal, desci de novo para ver o final do jogo. Aí tava acabando e tal, 40, 41 e tal. Falei, vou relaxar, cara, na boa, vai acabar, eu vou subir, vai dar tudo certo. E nisso acontece o que aconteceu. E assim, minha cabeça deu... Tudo que eu conseguia pensar era assim, como é que agora eu vou ter que meter uma cara honesta e profissional no ar e explicar isso, né? Explicar isso que aconteceu. E acabou acontecendo o contrário, claro, o Vitor pegou o pênalti, eu saí dando bico em tudo que foi porta, cadeira, janela, na jogar máscara. E aí tava essa máscara esperando lá. E aí eu falei, cara, na boa, vai ser a primeira e última vez que eu ponho esse negócio. Todo mundo quase dá uma zica danada, né? Isso, né? Nunca mais vai aparecer na Independência, né? O pânico todo passou pro time, né? Demais. E essa máscara parecia, né? Coisa... Porque assim, eu não... Já falou, né? Pessimista, eu não gosto dessas papagaiada, sabe? Vamos ser sérios, vamos respeitar o adversário. O adversário não respeita é bom. E você vai e coloca uma máscara. Eu não queria de jeito nenhum. Só que como é que você vai explicar para um menino de 12 anos que estava louco para colocar a máscara, porque ele ouviu a semana inteira da máscara. As máscaras se esgotaram em Belo Horizonte, não encontrava. Disso, né, Felipe? Não tinha máscara mais em Belo Horizonte. E aí, eu tô de táxi, indo pro estádio, e passa um vendedor de máscara. Eu combinei com meu filho, falei, Danilo, R$10, 20 no máximo. O cara queria mais ou menos isso mesmo, eu não lembro, até tá no livro. Mas não, a máscara aqui na loja estava custando R$4, R$5. Cara, e o cara já devia estar assim, né? Ninguém vai comprar mais, vim aqui para jogar lá no alto, mas eu tô indo embora e tal. E aí o cara vendeu, eu falei, eu vou ter que usar essa máscara, não tem como. Usei 5 minutos. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui, porque vocês têm teve uma situação que foi até interessante para nós, da imprensa mesmo, né, Felipe, claro, jornalistas e tal, que vocês foram até Sarandi e vocês não se importaram de serem fotografados torcendo mesmo pelo Atlético, que é o clube de coração de vocês. Como é que vocês veem essa relação jornalista-time de futebol hoje, jornalista esportivo no caso, né? É o seguinte, se você gosta de futebol, há um ponto suficiente que você vai viver daquilo, direto ou indiretamente, a gente vive de futebol. Acho muito estranho você gostar tanto assim e não ter um time do coração. Eu não conheço ninguém que sou apaixonado por futebol. Para quem você torce? Ninguém. Eu não conheço. Eu sinceramente não conheço. Então você tem que aprender a lidar com isso de uma forma honesta, eu acho. Assim, eu não acho que você seja obrigado a divulgar o seu time se você não se sentir confortável com isso. Sim. Mas ao mesmo tempo você não tem que se sentir mal por assumir o seu time. Eu não vou para televisão fazer propaganda do Atlético, eu não vou para televisão defender o Atlético a qualquer custo. Eu vou para falar o que eu acho do Atlético, do Cruzeiro. Eu costumo dizer sempre que os 2 times que eu estou mais preparado para falar do mundo são Atlético e Cruzeiro. Porque são 2 times que eu mais conheço, são os 2 times que eu mais vejo jogar. Então, eu me sinto muito à vontade para falar de um e de outro, e na hora de que eu não estou trabalhando, eu vou para o campo, eu vou torcer, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu cresci fazendo isso. A minha formação jornalística tem uma passagem pelo site do Atlético, com a NetGalo, que a gente fez uma iniciativa
pioneiro em 99, a gente transmitiu do estádio todos os jogos. Quando não tinha nem internet. Na época que isso era uma coisa ainda muito rudimentar. A gente subia pro último degrau na antiga cativa lá, para as cabines lá do alto, carregando monitor, carregando torre, a gente não tinha nem notebook para fazer isso. E fazia isso por amor ao clube. Então, o amor ao clube me ajudou a me tornar o jornalista que eu sou. Então, acho que isso é fundamental. E o mais legal disso que aconteceu, entrando no tema, é que a maioria da repercussão depois do que aconteceu foi positiva. Mesmo entre cruzeirenses, entre torcedores de outros times. Pô, cara, nem sabia, mas legal, pô, bacana, entendeu? Eu te respeito muito. Eu nunca vi você falar nada de maldade do meu time. E acho que isso é bacana. Acho que você dando a cara para bater, acho que as pessoas passam, às vezes, até a respeitar mais o que você fala. O que eu penso que você tem que confiar em você. Sim. Né? Eu posso... Tem várias opções na vida profissional. Eu sou atleticano, sempre fui, não tem problema. Algumas pessoas acham que... De um tempo para cá não acham mais, mas outras pessoas achavam que eu era cruzeirense. Tudo. Não me perguntavam, porque se eu perguntasse eu ia responder que sou atleticano, porque também não fica na cara, né? E eu tenho que saber falar que o Atlético foi muito mal naquele jogo, que o Atlético naquela administração era muito mal administrado, e eu tenho que saber falar que o Cruzeiro em outras situações foi exemplo, e que o time... Peraí, é uma situação que uma coisa não muda a outra. Por mais que às vezes eu tenha que desligar o microfone e falar, pô, triste ter que falar isso, triste, mas eu não fiquei 4 anos sentado numa cadeira de faculdade para chegar lá e fazer propaganda do Atlético. Com certeza. E ainda, no meu caso, eu ainda trabalhava com 2 empregos, eu ainda ficava sem dormir. Não, peraí, esse esforço não foi para afirmar conceitos e de que eu posso ser profissional, eu posso ser sério. E o Bertozzi falou uma coisa que é muito importante, né? Nem todo mundo precisa se posicionar. Eu respeito quem não se posiciona. Agora, é importante as pessoas entenderem que ali estão pessoas, são profissionais. E esses caras têm um clube. Ele pode falar feito um apaixonado, pode não falar feito um apaixonado, falando de A ou de B. O que importa é que, corretamente, ele deve se comportar não pelo coração. Né? A atitude dele não deve passar pelo coração. Deve passar por eu até costumo brincar com o pessoal falando que, quando me perguntam, por exemplo, qual time você torce, Leandro? Mas o que isso vai influenciar na vida de vocês sabendo o time que eu torço? Eu não estou sendo isento aqui, falando, criticando X, elogiando Y. Isso, para mim, por exemplo, não faz diferença. Não sei o que você acha, né, Felipe? Não, para mim também não. O que importa é no momento que eu entro na empresa, que eu começo a desempenhar o meu trabalho, aí sim eu tenho que deixar de lado qualquer paixão clubística, qualquer coisa e me dedicar profissionalmente. Agora, nas horas vagas, eu acho que não tem problema nenhum de poder ir para o estádio, de demonstrar o que você sempre foi desde criança. Como o Léo disse muito bem, o cara que trabalha com esporte, em jornalismo, ele com certeza ele tem um clube do coração. Eu sei que ele tenha caído de paraquedas mesmo. Né? Gente, posso falar um negócio em rádio, por exemplo? Você ouve cada narração de gol, gol do Corinthians, gol do São Paulo, gol do Palmeiras, você fala, putz, esse cara deve ser um baita de um corintiano, baita de um palmeirense, que você se arrepia com a coisa. Aí você vai ver o cara sei lá, é São Paulino. Ele é um baita do profissional. É um baita do profissional, na verdade. Então acho que a questão toda se resume a isso. E vai lá, pro mundo do futebol também. O Mário é um pouco mais velho que eu, né? Quantos gols você viu o Marcelo Oliveira meter? Quantos gols você viu o Marcelo Oliveira meter pelo Atlético? Não sei quantos, mas o Marcelo era um ídolo da minha mãe. Que era atleticano? Atleticano. Vai ser hoje é um pelo profissional Cruzeiro. sensacional. Claro. Então, assim, e o Marcelo, foi, na verdade, uma coisa interessante, assim, que essa semana eu estava até vendo que ele completou 50 jogos pelo Cruzeiro. Como treinador, ele está muito próximo de ter mais identificação com o Cruzeiro do que com o Atlético. Porque pelo Atlético ele tem 53 jogos. Ele está muito perto de, até o fim do Campeonato Brasileiro, ele vai superar o número de jogos como treinador do Cruzeiro em relação ao Atlético. E está fazendo um baita de um trabalho. E amanhã vocês vão lançar o livro na sede do Atlético. Na loja do Galo. Vou até te passar, pra você dar uma olhadinha. O livro, gente, vai começar a ser vendido. Quem quiser ir lá, pode ir lá na sede de Lourdes amanhã, na loja do Galo, né? Isso. A partir do meio-dia. E disponível para compra, né? Os meninos vão estar lá para autografar, não é isso, Felipe? Exatamente. A gente já até deu uma olhadinha por enquanto só. Depois a gente com certeza vai ter acesso ao livro todo. Mas está muito bem acabado, com certeza um material de primeiríssima qualidade, sabendo os profissionais que
escreveram com tanta dedicação esse livro. Como é que vai ser a questão da venda, gente? Vai ser só na loja do Galo? Vai ser pela internet também? Vai ter pela internet também, não vai ser só na loja do Galo, mas a loja do Galo amanhã, que é o dia do lançamento, vai ser o único lugar que vai vender. A partir daí que vai ter a distribuição, tudo da editora, a BB Editora, né, que comprou a ideia também, comprou nossa briga. A partir daí a BB que vai ter que abastecer, né, as livrarias. Agora, só pegando um gancho nesse Nós Acreditamos, quanto tempo demorou para voltar a acreditar depois daquele segundo gol do Pitone ali no Olímpia? Cara, não foi uma noite fácil, não. Até conto no livro, né? Porque a minha filha de 4 anos, a Laura, já é tão atleticana quanto eu, assim. É um negócio assustador, né? E foi a primeira vez que ela me viu um pouco que perdeu o controle por causa do Atlético, né? Tipo, você sai xingando, dando bicudo no móvel, enfim, fazendo esse tipo de coisa. E ela ficou um pouquinho assustada, né? E assim, era muito difícil explicar pra ela como é que é, tipo, perdeu de 2, aí tem que ganhar de 3 e tal. Ela só falava pra mim, não, papai, ó, vai ganhar o próximo e tal. Eu tentando reagir um pouco àquilo, mas, sabe, é difícil de explicar, né? Mas ela me ajudou muito a me acalmar no jogo de volta, porque aí, tipo, ela tá no meu colo ali a maior parte do jogo, ela tá cansada, né? E aí, tipo, você tem que explicar, e aí, tá acabando, papai? Não, putz, filha, não tá não, porque vai fazer mais um gol e vai ter a prorrogação. Ah, o que é prorrogação e tal? Aí eu tô me vendo, é curioso essa história, né, de você passar essa paixão. Exatamente. Em um determinado momento da final da Libertadores, que eu esperei na minha vida inteira, eu estava mais preocupado com ela do que às vezes do que estava acontecendo dentro do campo. Mas o legal do livro é isso. Então, quem for esperar, eu costumo dizer, uma análise, o Atlético jogou bem, jogou mal, isso todo mundo já viu. Todo mundo viu como é que eu foi. acho que é um relato muito em primeira pessoa por causa disso, né? E como eu e o Mar, a gente se agarrou muito na família, nos nossos filhos, especialmente nas horas mais difíceis da campanha aí. Eu ia perguntar para vocês o porquê do nome do livro, Nós Acreditamos, mas eu acho que é óbvio, né? Mas eu acho que gostaria de ouvir vocês falando sobre o nome do livro. O Eu Acredito era a voz bonita, inclusive, forte no estádio, né? Todo mundo percebia. E a gente entrou muito nessa, né? Do Eu Acredito e que nós, lá de fora, lá de São Paulo, acompanhando um clube que a gente ama, que estava aqui, na cidade que a gente viveu boa parte da nossa vida, mas que a gente estava distante, e que as nossas famílias, o pessoal que estava junto com a gente também estava nessa briga, a gente também tinha acreditado. E uma outra pessoa, uma terceira pessoa, um palmeirense que entra na história também, e o tempo inteiro, incrível isso, o Mauro sempre acreditou. E foi uma soma dessas crenças aí, desses acreditamos todos. Nós acreditamos. Aliás, o acabamento da capa ficou sensacional, né? Muito bacana, realmente. Só voltando a essa questão do pai para filho, foi um combustível a mais de alegria no dia, vocês verem que vocês esperaram tanto tempo por aquilo e seus filhos tão novos já viram o Atlético ser campeão. Demais. Eu só consegui pensar, nossa, cara, eu esperei quase 33 anos e ela tá aqui com 4. E a gente mora em São Paulo, quer dizer, daqui a pouco vai começar a ter o questionamento para ela, pô, o Atlético, por quê? Ela vai falar, desculpa, eu com 4 anos de idade estava lá no Mineirão e vi meu time ganhar a Libertadores. E aí, sabe, ela vai ter um argumento para se impor nas discussões futebolísticas, que ela já até tem. Ela, outro dia estava argumentando por que ela acha que o Atlético vai ganhar do Bayern, né? Ela acha, bom, agora ela acha que é muito mais fácil do que eu acho. Mas ela acredita. Tem o lado dela, mas nessa hora é ótimo ter 4 anos, né? Mas é isso, assim, é muito especial você ver, você transmitir essa paixão. Eu levei ela no CT na véspera e é uma terceira coisa que te faz ficar mais feliz pelo título. Os jogadores receberam a Laura muito bem. Ela chegava para tirar foto, ela queria tirar foto com o Vitor, ela pediu para tirar foto com o Alexandre. Quem tira foto com o Alexandre? Aí no dia que ele meteu o gol de pênalti, eu até lembrei, falei, ô filho, olha lá o Alexandre metendo gol e tal. Então, quando os caras que você vê jogar, que você torce, eles tratam bem uma pessoa da sua família, assim, que é uma coisa totalmente inocente, de carinho mesmo. O Bernard, que estava no Atlético ainda, pegou ela para brincar e tal. Então, sabe, isso triplica a satisfação da gente de ver o que aconteceu lá naquele dia, né? Eu tenho uma pergunta aqui via Twitter, Léo e Marra, sobre, do Lucas Calito. Obrigado, Lucas, pela sua participação aqui conosco. É sobre a importância, qual foi a importância de Cuca e Calil nessa conquista. Eu sei que vocês têm algumas partes exclusivas dos dois aqui, mas para vocês qual foi? Eu acho que eu fiquei
admirador do trabalho do Cuca. Porque não é fácil. Não é fácil trabalhar todo dia sabendo que você é o azarão, sabendo que uma hora ou outra você vai errar, sabendo que vamos mudar as profissões. É uma empresa de ônibus e bateu um ônibus. Um dos 30 que estão circulando, alguém vai pensar, foi o do Cuca. Porque dele é que é azarado, ele que é não sei o quê, tudo. E conviver com isso, se dedicar da forma que ele se dedicou, inventar um time, pensar um time, inventar mesmo, né? Porque quando chegou o Tardelli, a gente ficou teorizando, né? Não, vai jogar pela direita, pode ser que seja pela esquerda, o Bernard vai não sei o que. Talvez até o Jô Eu saia do time, sinceramente né? achei que ele ia jogar no lugar do Júnior. Sim, teorias para lá e para cá. E o Tardelli, que veio sem preparação física, Exatamente. né? De um mundo árabe não treina muito menos, né? E aí chega, e o técnico vai e banca, e ainda coloca o Tardelli de uma situação que a gente não estava acostumado, e aquilo funciona de uma forma que parecia que aqueles caras jogavam juntos há muito tempo. Então acho que ele tem muito, muito mérito. Além de tudo, a vida de treinador, ela não é aquela de puxar um pinozinho para cá, um outro para cá, não sei. A vida de treinador é conviver com o vestiário. Que você pode falar, isso é bobagem, não sei o que, não é bobagem. Se numa sala de aula, se numa empresa, se tem 12 caras, 5 caras, cada um tem a sua vaidade, cada um tem o seu humor e o seu mau humor, tudo. Já imaginou jogadores que têm condição financeira, que são mimados, que têm condição financeira privilegiada, que têm acesso ao que eles bem entenderem, você conviver com isso dia a dia e ainda com o holofote em cima? Então acho que ele foi um grande gerente de vestiário, por mais que você possa apontar um ou outro problema, eu aponto um título. E a gente pode falar também que ele foi um idealizador daquele time. Porque, por exemplo, Tardelli estava em diversos lugares, menos no lugar que o Cuca colocou. E em relação ao Calil, eu acho que o Calil aprendeu errando, né? Ele aprendeu errando. O Calil, como presidente torcedor que é, inúmeras vezes ele meteu os pés pelas mãos, ele se precipitou em algumas decisões. Claro, sempre tentando acertar, sempre pensando no melhor para o clube. Mas o Atlético, nos primeiros anos da administração Calil, era o time que contratava 15 jogadores em janeiro, 20 jogadores em julho, não conseguia ter um mínimo de uma sequência de trabalho, uma lógica de trabalho, escolhas, demissões de treinadores meio fora de hora. Então, a partir do momento que se entendeu que você precisava montar um time, basicamente, o que precisa? De um goleiro? Vai buscar um goleiro que vai chegar e vai jogar. Vai buscar um lateral esquerdo, vai buscar um que vai chegar e vai jogar. Você foi montando esse time como um pequeno quebra-cabeças, do qual o Tardelli foi a última peça. E a comissão técnica, né? E a comissão técnica da mesma forma. Que vai buscar o Chiquinho. Sim, exatamente. Então, o Atlético parou de ser administrado por tentativa e erro. Né? Acho que é assim que eu vejo. Né? O Calil assumiu no momento em que a torcida estava desesperada por um ídolo, ainda que fosse o presidente o ídolo, porque foram os anos do Ziza, o centenário desastroso que foi. Então, ele chegou meio como um messias. E errou, mas, insisto, errou tentando acertar e agora a coisa se colocou num eixo muito bom. Agora não perder o rumo, né? Não esperar mais 40 anos, né? Agora, a gente ainda não falou aqui, mas fundamental importância por tudo que representa dentro de campo, fora de campo, do Ronaldinho, sem dúvida alguma, nessa conquista. Mesmo nas vezes que ele não jogou tão bem, tanto quanto o Ronaldinho joga normalmente, mas é aquele cara que arrastava multidões pelos países onde o Atlético foi. Vocês foram à Argentina, vocês puderam ver o tanto que ele é importante no país de rivalidade com o futebol brasileiro. Um país em que o Messi... um dos ídolos maiores. Exatamente, foi homenageado. Como é que vocês viram esse papel do Ronaldinho, além do craque dentro de campo, mas como um embaixador do Atlético na América? Uma dessas verdades absolutas, eu acreditei nela. E ela se tornou verdade para mim também. O Atlético não contratou o Ronaldinho do Barcelona. Aquele Ronaldinho do Barcelona ficou lá no Barcelona. Exatamente. Há alguns anos, e vale a pena jogar no YouTube e ver, porque é bom demais aquele Ronaldinho do Barcelona. Só que o Ronaldinho do Atlético é muito bom. É muito bom. E ele levou alguns jogos muito na história dele, na vida dele. Você vê na abertura do jogo, antes da bola rolar no jogo do Strongest, você vê um jogador fazendo reverência, baixando, né, a cabeça ali, a mão, tudo. Você percebe que, sim, esse cara foi falado, né? Foi o sorteio lá, Strongest, os caras olharam, quem é esse mineiro, não sei o quê, vamos jogar aqui e tal. Ronaldinho. Esse cara foi desejado. No mesmo né? dia, o Twitter do Strongest, inclusive, falou, Ronaldinho vem à Bolívia. Já. Então, assim, é diferente. E aí você fala assim, não é só a fama, não é só o mito,
Na hora que foi preciso, o Bernard bateu um escanteio, ele foi lá, subiu de cabeça e fez um gol no Morumbi. E ali ele mudou muito a história daquele jogo. Porque, tudo bem, o Lúcio já tinha sido expulso, o Atlético já tinha, de certa forma, equilibrado, o Ademilson estava perdendo os gols, mas o Atlético já estava conseguindo jogar, só que alguém precisou fazer o gol. Ele foi lá, fez o gol e mais que isso. Aí pode falar que ele fez média, que não sei o quê, mas eu achei que aquilo foi muito espontâneo. De chegar e ir na torcida e dar aquilo que a torcida queria ouvir. Né? Aqui é galo, vamos junto, vamos... Isso mexeu muito. E eu acho também, Felipe, que tem aquela coisa, né? Se mexeu com o Strongest, se mexeu com o Arsenal e tal, será que não mexeu com os companheiros? Claro. Será que os caras não falam assim, putz, eu estou jogando com o Ronaldinho Gaúcho? Quantos outros não queriam estar jogando com o Ronaldinho Gaúcho? O Bernard já disse isso, até Bernard depois que já tinha pego um pouco mais de fama, o Bernard sempre destacava. Tinha hora que eu não acreditava que estava treinando com o Ronaldinho do meu lado. Que eu olhava pro lado, podia dar um passo pro Ronaldinho, né? Gente, o Jô foi artilheiro da Libertadores, e assim... Titular da seleção. Tá na seleção brasileira. A presença do Jô no Atlético e a felicidade do Jô no Atlético tá muito ligada ao Ronaldinho. Eles têm uma amizade, uma sintonia, que é um negócio muito bacana. Então é curioso. O Ronaldinho provavelmente não vai à Copa do Mundo, mas o Jô deve muito ao Ronaldinho, se for. Muita presença dele. Achei até curioso o dia que ele falou. Bernard também, né? Também. O Bernard, assim, quando ele surgiu no Atlético, ele tinha aquela insegurança, né? E com a chegada do Ronaldinho, parece que ele falou, opa, tem um cara aqui atrás para me proteger. A ponto de, no jogo com o Arsenal em Sarandi, o Bernard fazer 3 gols, as capas dos jornais eram todas o Ronaldinho na Argentina. Todas. O Ronaldinho e a torcida que encheu todo o setor visitante do estádio do Viaduto. Né? E o que é legal é que um tempo depois eu fui lá, trabalhando, fazer Arsenal em São Paulo. E foi totalmente diferente, né? Porque eu tinha ido como torcedor e não tinha ninguém na torcida de São Paulo naquele dia, né? Eu tirei foto da torcida de São Paulo. Não tinha ninguém. E no hotel, que eu saí do hotel para ir para o estádio, o recepcionista do hotel está no livro isso, inclusive. Ele me pergunta, você é íntia de São Paulo? Eu falei, não, eu sou jornalista. Na verdade, sou torcedora do Atlético. Aí o cara fala, Dinho. Aí os caras ficam assim, né? Eles não acreditam que você tem a oportunidade de torcer pro Dinho, para um time que tem o Ronaldinho. É coisa impressionante isso fora do Brasil também. E a gente, eu espero que tenha uma versão 2 do livro contando a história lá no Marrocos, viu, Léo e Marra? Mas o que vocês acham do Atlético no Mundial de Clubes? A gente estava conversando aqui informalmente. É claro que tem clubes de grande poder como o Bayern de Munique, não precisa nem falar, né? Mas também tem o Monterrey, que tem um bom time. Tem o Evergrande da China também, que tem um time que pode chegar... ainda não ganhou a Liga dos Campeões da Ásia, mas é o favorito para a conquista e pode chegar no Mundial de Clubes. Como vocês veem essa relação do Atlético com o Mundial de Clubes hoje? Bom, o Guangzhou Evergrande é dirigido pelo Marcelo Lippi, né, que é o campeão mundial de seleções com a Itália. Então, no mínimo, você tem que olhar e falar, opa, esse cara alguma coisa de futebol, ele sabe, né? Tem o Muriqui. E o destaque é o Muriqueira. Então, pois é, apesar, imagina não ir para a final do Mundial com gol do Muriqui, rapaz. Mas a gente tenta pensar positivo sempre, né? Eu acho que assim, tem que chegar na final. A obrigação que o Atlético tem no Mundial é chegar na final, né? Porque a obrigação de ganhar o título é sempre do campeão europeu. Porque se você comparar a folha salarial, estrutura, o número de jogadores de seleção, mesmo no Chelsea e Corinthians, com o Chelsea em crise, ano passado, a obrigação era do Chelsea. Porque você tem que comparar esse tipo de coisa, você tem que analisar quem gasta mais, quem tem mais estrutura física, quem tem mais jogadores de seleção. Então, é óbvio que assim, o Bayern tem uma responsabilidade muito grande. O que pode misturar as cartas um pouquinho? Um certo desprezo, um certo ar blasé do time europeu que vai. E o que acontece? Já aconteceu. Manchester e LDU, o Manchester ganhou de 1-0, dando a mínima pro jogo. Perdeu o vídeo ainda no primeiro tempo expulso. Aí chegou lá, pegou a taça e vamos embora para casa. Então, na Alemanha não se fala muito do Mundial. A verdade é essa, não se fala muito. Não é assim, putz, daqui a pouco o Bayern daqui a pouco vai jogar o Mundial. Quando chegar a hora vai se falar. É claro que mesmo com essa diferença, tecnicamente ainda há uma superioridade. Quem viu o Bayern e Manchester City sabe do que esse time é capaz de jogar. Então, aquela história, encaixar uma partida perfeita, achar um contra-ataque, você não vai conseguir dominar o jogo, você não vai conseguir ter mais posse de bola que o time do Guardiola, você vai ter que ser muito inteligente. Acho que esse é o ponto, né? É a tentativa de ganhar o Mundial, não é a tentativa de dar show no Bayern. O Atlético vai ter pouca bola.
vai ter números, o Atlético vai ter 60%. Presta atenção que não tem isso na Libertadores. Não tem isso no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai precisar, talvez, de uma bola. Neutralizar, segurar o máximo que puder e talvez uma bola. E mesmo assim, ainda acho muito difícil, muito difícil. Não, acho apenas que o torcedor precisa entender que não é o time para ser envolvido. O Barcelona não é time para ser envolvido, o Bayern não é time para ser envolvido. Esquece isso. Vai talvez aquele escanteio, bobeou, gol, pronto. E segurar o resto do jogo. É você não ter aquele temor de reverência, igual o Santos teve com o Barcelona. Isso. Que você entra em campo, o Ribéry, o Robben. Que aí, meu amigo, 20 minutos tá 3-0. Mas, Léo, isso tem muito a ver com a presença do Ronaldinho ou não em campo, né? Tem. Porque o Bayern de Munique, o Ribéry, por exemplo, olha pro lado, vê o Ronaldinho Gaúcho em campo é uma coisa. Vê o Tardelli, por mais que o Tardelli esteja jogando a bola que está, é outra, né? Não, o Ronaldinho com 50% de condição que tenha, joga. E eu não tenho dúvida disso. Não sei se começa o jogo, se é guardado para uma situação, mas o Ronaldinho, se tiver metade de condição de jogo, vai. Até por isso. Primeiro porque para a competição ele é um diferencial. A lesão dele foi notícia no mundo inteiro. Você pegar jornais da Espanha, da Alemanha, da Itália, você acha o Ronaldinho muito machucado, dúvida para o Mundial. Então, desse Mundial, que aqui é visto de uma maneira e lá de outra, ele talvez é esse holofote a mais do Mundial. Então acho que é por isso até que vale todo o esforço para tê-lo no mínimo numa condição aceitável. Até para chamar a torcida local, né? Sem dúvida. E trazê-la pro lado dele. Sim. Né? Mais uma vez funcionando como um embaixador também do Atlético Mundial. E até nessa questão ainda de Marrocos, sim, da preparação, o Atlético parece que começa a ganhar corpo de time novamente, depois da Libertadores, aquele período até considerado normal, né, de dar um certo relaxamento, mas agora parece que vai ganhando corpo de novo, vai jogando em velocidade mais uma vez, o time parece que está se encaixando. Vocês concordam também? Concordo. E acho que era desumana a cobrança naqueles dias pós-título. Não tem condição. Não tem condição porque eles foram submetidos a um nível de estresse que nós não sabemos qual era. De carregar um peso de um time que não vencia, de carregar o peso de tenho que fazer 2 e não tomar nenhum contra o News. Passei pelos fantasmas do São Paulo, ganhei na altitude. Superação. Aí, campeão. Nossa, agora eu vou ter que correr, disputar a bola ali. Eu vou, mas é diferente. É diferente. Entrar em campo é diferente, a preparação é diferente. Então, naquele momento, acho que era um momento que precisava passar. Precisava perder alguns jogos, precisava parar para pensar, precisava buscar novamente a força e acho que perfeitamente normal. Tanto que, isso até, fora de BH, em São Paulo, conversando com outras pessoas, conversando com jornalistas que cobriam o Corinthians e tal, os caras falavam, às vezes comigo, né? Falando, o que está acontecendo lá? O pessoal está pressionando o Atlético? Vocês estão loucos. Tem como, eu vi isso aqui no Corinthians, os jogadores estavam, e olha que o Corinthians ganhou invicto a Libertadores, mas terminou a Libertadores, os caras entraram em outro clima. E terminou com um nível de estresse menor o Corinthians também. A volta ao Pacaembu, eles levaram 3 do Botafogo. Sim, e o Tite ainda falou, eu sabia que a gente ia perder, não precisava ser desse jeito, né? Era tudo, na minha visão, dentro de uma margem de erro que a gente sabia que deveria acontecer mesmo. De um tempo para cá, você percebe claramente que o Atlético, inclusive, a gente está precisando de um F5zinho, né? O Atlético, muito chutão, não sei o quê. De um tempo para cá, o Atlético tem saído muito mais. Vide o terceiro gol, o gol do Marcos Rocha, por exemplo, no jogo contra o Santos. Exatamente. Uma roubada de bola no chão, não sei o quê, toca aqui, opa, gol do Marcos Rocha. De um tempo para cá, o Atlético tem procurado alternativas diferentes, modos diferentes, conceitos em campo diferentes. Eu acho que isso é fruto de que acabou. Comemoramos, vencemos, não sei o quê, agora a gente está tentando jogar futebol. Está muito distante de Campeonato Brasileiro, não estou falando isso não. Estou falando disso que você falou, Felipe. De voltar a ter prazer no jogo. Olha, tá gostoso isso aqui, tá bom, vamos jogar. Eu acho que o Atlético está voltando a um caminho interessante. Eu acho até esse jogo contra a Ponte Preta até mostraram novidades do Santos também. O Atlético hoje passa a ser um time que tem chutado mais de fora da área, coisa que fazia pouco também. Vídeo gol do Marcos Rocha, os 2 gols do João ontem, todas as jogadas de fora. Então o time está tentando achar uma outra forma também para poder agregar valor àquela equipe da Libertadores. Jogadinha de falta. Porque queira ou não, o Mundial é muito difícil,
ano que vem tem Libertadores de novo. Exatamente. Ano que vem tem Libertadores com o Cruzeiro. Imagina que o valor é outro. Imagino que essa Libertadores de 2014. A primeira da história com os dois. Exato, e os dois seriam os únicos cabeça de chave, né? Por enquanto, mesmo porque são os dois hoje garantidos, né? E seriam os únicos por enquanto. Então, você imagina a importância de chegar bem ano que vem na Libertadores também para os dois. Né? Então é um momento muito especial. A gente estava brincando aqui fora do ar, né? Falando. Sabe, 2 anos atrás a conversa era, pô, você vai cair, não, você vai cair e tal. E hoje a conversa, vou ser campeão, mas eu vou para o Marrocos. Então, que bom que eu acho que todo rival precisa de um rival competitivo. Acho que você precisa puxar para cima. O que eu ia perguntar para vocês, até colocando um pouco o Cruzeiro no nosso bate-papo aqui, vocês acham que o Atlético conseguiu carregar o Cruzeiro para o mesmo nível dele hoje, sendo que há 2 anos atrás, como a gente estava falando, os times estavam brigando para não cair, o Atlético do meio do ano passado para cá conseguiu uma reformulação extraordinária, conseguiu disputar o título brasileiro e o Cruzeiro ficou parado no tempo ano passado. Nesse ano conseguiu também estar disputando o título brasileiro hoje. Como é que vocês veem isso? Acho que sim. Primeiro, vamos lembrar um contexto histórico. Teve uma mudança de presidente. E aí chega um presidente que, por mais que tinha um contato com o futebol, tal, mas não era o cara do dia a dia do futebol. Né? E aí o Gilvan, ele tateou situações no ano passado. E errou em algumas situações. E acho que, vendo o Atlético, pode ter estimulado? Pode ser. Mas ele começou também a acertar, a tomar decisões mais acertadas. Talvez o que o Atlético pode ter entrado nessa história é de ter vencido a Libertadores, de ser acelerado um processo. Porque na minha visão, na virada do ano, o Cruzeiro ia ser estava montando um grande time que acho que ano que vem ia arrebentar. A minha visão era essa. Né? A gente achava que, na verdade, o ano do Cruzeiro não seria esse. Isso. Seria no próximo. Seria um bom ano. Sim. Mas o ano de 2014 seria um ano fantástico. Tanto que o objetivo do time era se classificar para a Taça Libertadores. E aí você chega ao acerto, por exemplo, numa situação pensada, planejada, como a história do Diego Souza. Sim. Tá rendendo tudo que pode? Não. Tem uma chance de vender e ainda trazer um jogador que pode compor grupo. E o Willian acabou sendo muito mais do que um cara de compor muito grupo. mais. Acabou sendo um cara fundamental pro time, quer dizer... Peça-chave nesse caminho. Vai chamar de sorte? Não é sorte. Você vendeu o Diego Souza porque você sabia que você tinha elenco para suprir essa ausência, talvez até melhorar o time, porque ele podia estar bloqueando a entrada de um jogador que, por exemplo, o Ricardo Goulart passou a ter mais espaço. Então, dentro disso, acho que foi uma situação muito bem planejada. Então, o Cruzeiro, nessas pegadas aí que pescou um jogador aqui, outro ali, você montar um time do zero é muito difícil, mas acho que acertou na escolha das peças, né? Agora, vocês que são daqui, mas que estão de fora, como é que vocês veem assim, o que os mineiros têm esse ano, que estão dominando o futebol brasileiro? Eu acho que é muito atual essa discussão do calendário. Porque aí é aquela história, Felipe. Vou fazer uma analogia com o tanto que era chato jogar na Arena do Jacaré. No primeiro dia não é chato. No dia os jogadores pegam o ônibus, vão ouvindo música, vão jogando um baralho e tal. 6 meses depois é insuportável. Porque o baralho já cansou, a música já tem que trocar, a batucada já não faz... Já não quero mais. Nossa, e pra gente já era uma torcida, Sim, né? Vários jogadores falavam que era como jogar fora de casa, porque tinham que viajar do mesmo jeito que os outros. E a mesma situação, eu acho que ela... não deu resultado. O Atlético não ganhou, o Cruzeiro não ganhou, os dois ficaram lutando contra o rebaixamento. No segundo ano, o Paulista jogava 25 e os dois só 15. Mas com o tempo, vai dando um acúmulo de cansaço nos outros e vai dando também um pouco... Opa, esse ano dá pra gente aproveitar melhor, né? Lá em São Paulo eles jogam 25, a gente pode fazer o seguinte, a gente volta depois, a gente ainda pode contratar alguém aqui, a gente ainda tem um tempo. Então essa do calendário, eu acho que ela é uma pista bem interessante para a gente tentar entender o sucesso dos times mineiros. E outra, um time que tinha possibilidades imensas de fazer frente a Atlético e Cruzeiro era o Corinthians. O Corinthians tem, o torcedor do Atlético não gosta que fale isso não, né? Tem um senhor treinador, que além de tudo, além de ser um senhor treinador, já percorreu um caminho com aquele elenco e tem o maior investimento do Brasil. E a maior visibilidade. Só que o Corinthians se perdeu dentro dele, muitas vezes. A opção do Corinthians, o Corinthians poderia ter contratado o Escoco, poderia ter contratado aquele outro. O Corinthians colocou um jogador internacional e fez a maior transação na contramão do mercado brasileiro, né? Trouxe o Pato. E trouxe o Pato e paga o Pato.
por isso. Porque poderia ter aí 5, 6 jogadores estimulando a disputa interna. Sheik, corre, porque se você não correr, esse aqui tá louco no seu lugar. Danilo, vamos Danilo, volta a ser o Danilo, porque senão aquele ali vai pegar seu lugar. Não, a disputa interna tá ali, são os titulares, e o Pato não foi o Pato. Ou talvez tenha sido, né? Eu acho até que dentro dessa questão também, que a gente citou muito bem da Arena do Jacaré, eu acredito até que o Internacional também sofre um pouco com isso. Sim. Tudo bem, o trabalho do Dunga não deu resultado, o time não deu liga, mas jogar a falta do Beira-Rio... Essa é uma questão. A defesa também não é boa. Isso, a gente olha o Inter muito... Forlan, Escoco, Damião... a gente olha do meio para... D'Alessandro, sem dúvida, a gente olha do meio para frente. E ainda tinha o Fred e tudo. Do meio para trás, é difícil a gente pensar qual seria titular no Atlético no Cruzeiro. Nenhum. Na minha opinião, nenhum. Mas essa questão acho que do Beira-Rio também faz falta, né? Faz. Concordo do estádio? Também acho. Assim como até o Atlético Paranaense mesmo, ele não perdeu o fator torcida dele, né? Porque ele não precisa sair da cidade. Na cidade dele. O Grêmio ainda está passando por um processo de adaptação à Arena Grêmio. O Náutico, por exemplo, olha Náutico, coitado do Náutico, né? A gente fica brincando, mas, por exemplo, o jogo agora de domingo com o Cruzeiro, os fatores todos indicam que o Cruzeiro vai voar no jogo, né? O gramado é o mesmo do Mineirão, as dimensões. O Náutico não tem esse time para tentar segurar o Cruzeiro de igual para igual. Mas eu acho que o fator estádio, o fator Mineirão, foi assim fundamental para o Cruzeiro, e o fator independência no Atlético, tanto ano passado como esse ano, foram assim absolutos, porque a gente vê os rivais não tendo essa estrutura que ambos têm. Só vale destacar que assim a virada de fio do Atlético já tinha acontecido, né? Sim. Porque tanto que fez aquele segundo turno, que era o segundo turno lá, que estava para cair, sem perder em casa. Começou a mesma perdeu o Cruzeiro, né? Ou seja, o pessoal já tinha entendido que alguma coisa nova precisava acontecer, um jeito novo de jogar. E isso era a Arena do Jacaré ainda. Né? Essa questão do calendário, até falando um pouco do Atlético, já pensando no Mundial, sem dúvida alguma, mesmo que retarde um pouco, estadual, os times joguem com times alternativos, mas para o Atlético jogar o Mundial já é um prejuízo em relação ao ano que vem com o calendário também, né? Claro que você vai ter seus jogadores titulares se apresentando no dia 21 de janeiro, né? Mesmo que você comece no começo de fevereiro, é pouco tempo para se preparar, então... começo de fevereiro já tem Libertadores. A pré-temporada do Atlético tem que ser direcionada à estreia na Libertadores. Mineiro é time reserva 3, 4, 5 rodadas se precisar. Nossa, mas vai perder jogo. Puxa, que chato. E às vezes assim nem perde também, né? Não, o campeonato E vão lá, assim, que pena, né? Que pena. É isso. Nossa, mas corre o risco de não ficar entre os 4. Paciência. Vocês acham assim que essa união dos jogadores agora pode realmente trazer um efeito positivo? Acredito que sim, acredito que pode e acredito que ela chega num momento importante. Porque acho que talvez no Brasil a gente precisa chegar a um absurdo para a gente se indignar com as situações. O calendário já é absurdo, mas aí quando você vê um absurdo do tamanho de você marcar campeonato para o dia 12 de janeiro, né, 4 dias depois da volta das férias, aí você fala, não, aí já é absurdo demais, né? E aí as partes envolvidas, os jogadores, gente. Olha só nessa segunda parte de Brasileiro. Que o Seedorf caiu de rendimento, que o Juninho caiu de rendimento, o Alex caiu de rendimento, o Zé Roberto tá no banco no Grêmio. O Ronaldinho estourou. Então, são jogadores que, assim, se eles pudessem jogar domingo, eventualmente uma quarta, esses caras iam estar brilhantando demais no futebol brasileiro ainda. Que bola eles têm ainda? Claramente eles têm bola. Por que o Seedorf parou de inspirar o Botafogo? Porque ele está pregado, ele está com a língua de fora, ele não está conseguindo correr, não está conseguindo jogar. Então, acho que se você oferece para quem está comprando o campeonato, que é a TV, quem está pagando ingresso para ir no jogo, que é o torcedor, você está oferecendo um espetáculo que é muito menor do que ele pode ser. Gente. Com certeza. No excelente bola da vez, inclusive da ESPN com o Alex, ele falou que o que todo mundo tem visto é um primeiro tempo ali alucinante do time tentando fazer a vantagem, e no segundo tempo o jogo cai assustadoramente justamente por isso, né? Não tem perna para aguentar. E eu acho que tem, assim, abre a possibilidade de a gente discutir outras coisas, né? Questão do calendário europeu. Você pode questionar, acho que até... pode não, acho que deve, a gente deve questionar sempre tudo. Mas existe uma possibilidade de arrecadar mais. A sua marca, ela pode ser uma marca internacional. O Atlético e o Cruzeiro, eles podem ter grandes grifes. E aí eles podem fazer amistosos, o Atlético e o Cruzeiro fizeram com o Nacional e com o Peñarol, eles podem entrar num circuito aí de pegar como Roma e Liverpool pegaram há 2 anos aqui nos Estados Unidos. Podem fazer lá, na Indonésia, com o Manchester, podem fazer na China,
com o Arsenal, podem... Sem dúvida. É uma situação que pode ser diferente. Ah, mas o futebol brasileiro não vai ser beneficiado. Por que não? Além de tudo, é a possibilidade de intercâmbio. Além de tudo, pensa só com o lado mercantil da coisa. É a possibilidade de vender um jogador. E aí já vai aumentar o caixa. Mas muito além disso, é a possibilidade de você convidar as pessoas a estarem na sua camisa. Aquela grande empresa pode estar junto com você, com o Atlético, e com você, Juventus, com você, Cruzeiro, e com você, sei lá, entendeu? Acho que isso abre essa possibilidade de a gente pensar mais. E um dos pontos muito importantes que os jogadores colocaram é aquele assim: chefe, estou de olho no que você está fazendo. O que você está fazendo não está legal, que é a questão do fair play financeiro. Essa foi uma pisadinha no calo de quem gasta assustadoramente e que não consegue pagar jogador, e que dá o cano no time, que compra o jogador e não termina de pagar. Essa foi muito legal, porque é fácil fazer transação. Difícil é bancar o salário dos jogadores. Com certeza. Então, quando você fala de fair play, você dá uma apertada. Em pleno 2013, a gente ter sempre notícia, aí a gente vê, assim, principalmente no futebol carioca, de clube atrasando 3 meses de salário, é uma coisa inadmissível. Assim, né? A Folha soltou hoje uma matéria, foi no Estadão, agora não me recordo, falando justamente disso, né, que a partir da edição de 2015 da Libertadores, times com problemas financeiros não poderão participar. É um passo, né? É um começo, né? É um passo. Mas, por exemplo... Mas eu acho muito complicado, ainda mais se tratando de América do Sul. Sim, e essa situação, por exemplo, e os clubes vão administrando, por exemplo, o Vasco, ou os clubes do Rio de Janeiro, enfim. Vai vencer o 3º mês, o jogador pode sair. Pinga o salário aí, mas não pinga o direito de imagem. Ele pinga o salário, que é a parcela menor, para dificultar uma ação do cara na justiça. Então, o clube, em vez de querer resolver a vida do jogador, ele só está tentando evitar perdê-lo. E vai adiando, né? Vai. Uma situação que não vai ser resolvida. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a sua presença, Léo Bertozzi, Mário Marra. Sempre as portas do Jornal Tempo estarão abertas para você. Vocês querem passar algum recado, convidar a turma para ir lá amanhã? Eu quero reiterar esse convite, né? A partir do meio-dia, na loja do Galo, em Lourdes, ali no Bernardo Guimarães, em frente ao Diamond Mall. A gente vai estar lá, a partir de meio-dia até às 6 da tarde, autografando os livros, tirando fotos, enfim, recebendo realmente o torcedor do Atlético e não só, né? Todo mundo que quiser ler um pouquinho mais sobre essa história de como a gente viveu a conquista da Libertadores e, né, Marra, a presença ilustres aí previstas. E acho que vai ter oportunidade de ver também um pouco da nossa história e acho que talvez vai se identificar em algum momento, né, com sofrimento, com tudo mais. Presença ilustre, Gilberto Silva, né, que até fez o prefácio. Ele vai e alguns outros, Reinaldo, Cuca talvez, vamos ver. Eu também queria agradecer a presença do Léo e do Mário Marra, que são 2 profissionais que a gente acompanha sempre o trabalho deles, mesmo em São Paulo. O Léo não conhecia ainda, tive o prazer de conhecer hoje. O Mário é um grande amigo que eu tenho, uma referência para mim. Então foi realmente um grande prazer ter vocês 2 aqui hoje. Valeu, Felipe. Obrigado. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Fiquem com Deus e até mais.